Como funciona o posicionamento? O princípio básico do posicionamento é determinar as distâncias entre o satélite e o receptor e com elas triangular a posição na Terra. Existem duas formas básicas para determinar essa distância. A primeira consiste em encontrar o tempo decorrido entre a emissão e a recepção do sinal. Então, o sinal é emitido pelo satélite e é recebido pelo receptor na Terra. O tempo decorrente da emissão e da recepção é um fator que nós utilizamos para encontrar a distância. A segunda forma de encontrar a distância é determinar o número inteiro de comprimentos de ondas existente entre a emissão e a recepção do sinal. Ou seja, a portadora é uma onda eletromagnética e, por tal, ela tem um comprimento de onda bem definido. Desde o momento da emissão da onda até a recepção do sinal, você tem N comprimentos de onda que saíram do satélite até chegar ao receptor. Quando esse sinal é recebido no receptor, eu poderia contar esses comprimentos de onda e, com isso, medir a distância. Esta é uma forma muito mais precisa de determinar a distância entre o satélite e o receptor. No primeiro caso, a distância ela é obtida multiplicando o intervalo de tempo vezes a velocidade da luz. Olha, a velocidade da luz é uma constante no meu sistema, logo, o que eu preciso determinar é o intervalo de tempo. Esta variável precisa ser determinada. Contudo, para determinar o intervalo de tempo entre a emissão e a recepção, a gente precisa de relógios. Aqui nós temos um problema, porque o relógio que se encontra no GPS tem uma precisão inferior do relógio que se encontra no satélite. E como essa diferença de tempo é determinada com dois relógios com precisões distintas, logo nós teremos nesta componente uma incerteza no tempo. Essa incerteza faz com que a distância mensurada entre o satélite e o receptor não seja uma distância correta. E desta forma essas distâncias são chamadas de pseudodistâncias. Evidentemente que nesta equação matemática que aqui se encontra, falta uma parcela de outros erros inerentes ao sistema que não está computado aqui. Aqui é apenas um efeito prático de se determinar a distância entre o satélite e o receptor. No segundo caso, a distância é mensurada a partir do conhecimento do número inteiro de comprimentos de onda entre a emissão e a recepção. Olha só, o satélite está aqui, envia um sinal, esse sinal chega no receptor. Evidentemente que esse comprimento de onda é bem definido. Logo, eu posso computar a quantidade de comprimentos de ondas inteiros entre a emissão e a recepção. E também posso computar no receptor a parcela fracionária da onda que chega, porque a onda nunca chega em um valor inteiro, ela chega num valor muitas vezes fracionário. Se eu puder computar a parte fracionária da onda e somar com a parte de números inteiros de ondas, eu consigo encontrar a distância. E é dessa forma que nós fazemos a determinação de posicionamento de forma mais acurada, encontrando a distância dessa maneira. É o modo mais preciso para determinar essa distância. A ambiguidade, que é exatamente o desconhecimento desse número inteiro de comprimentos de onda, ela é desconhecida no início da coleta de dados. Contudo, ela será obtida por meio de soluções algébricas, envolvendo aí o que nós chamamos de ajustamento de observações. E para isso eu vou fazer o batimento das minhas portadoras para poder encontrar a ambiguidade. Evidentemente que, semelhante à equação anterior, aqui existem outras parcelas de erros que não estão sendo computadas. Isso aqui está sendo mostrado de maneira apenas simplificada para entendimento do processo básico. O que nós temos aqui é o princípio básico tomando como referência a medida de pseudodistâncias. Então, a origem ou o início do meu sistema está na triangulação desses satélites. Na segunda etapa, para triangular, o GPS mede as distâncias utilizando a velocidade da luz. Então, eu meço as distâncias para cada satélite. Numa terceira etapa, para medir a distância, é necessário ter bons relógios e alguns truques. Numa quarta etapa, conhecidas as distâncias, é necessário saber a posição de cada satélite. Numa quinta etapa,
Efetuamos correções devido à presença de erros inerentes ao sistema e, desta forma, conseguimos computar ou conseguimos calcular a posição aqui na superfície física da Terra. Esse princípio é o princípio empregado no método de posicionamento usando as pseudodistâncias, ou também chamado método utilizando código CA. Para medir a diferença entre o tempo de emissão e recepção, o GPS ele faz um batimento entre dois sinais. Primeiro, o satélite ele envia um sinal até o receptor. Chegando no receptor, o receptor ele vai receber esse sinal e efetuar um sincronismo com o sinal que ele gera no próprio receptor. Ou seja, esse sinal é um sinal comum ao sistema GPS como um todo. No mesmo instante que se cria o sinal no satélite, o receptor também cria um sinal aqui no receptor. Entretanto, esses sinais eles estão defasados de um intervalo de tempo, porque eles não conseguem casar perfeitamente. A gente chama de batimento do sinal do receptor com o sinal do satélite. Então, o que o receptor faz? Ele atrasa ou adianta o sinal, fazendo a conferência ou fazendo o batimento do comportamento do sinal, até que os dois casem. E no momento que os dois casam, ele então consegue determinar esse intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo é exatamente o tempo entre a emissão e a recepção. E é com esse tempo que se faz o cálculo da distância. Quando a gente observa dois satélites especificamente, o que nós obtemos é a distância para dois satélites exclusivos. Se pudéssemos trabalhar no plano, a título de exemplificação, se eu tenho dois satélites no plano e eu meço a distância para o primeiro satélite, o meu ponto pode se encontrar em qualquer lugar nesse círculo. Medindo a distância para um segundo satélite, o meu ponto pode se encontrar em qualquer lugar nesse círculo. Os únicos lugares que atendem simultaneamente de estar a mesma distância para cada satélite respectivamente são esses dois pontos. Então, ao observar dados para dois satélites, eu não consigo saber minha posição, porque eu tenho duas possibilidades. Observando isso no espaço 3D, é como se fosse um encontro de duas esferas. O encontro de duas esferas, na verdade, me gera um círculo, ou cujo ponto pode estar em qualquer lugar em cima desse círculo. Observando agora para três satélites em um plano, o que eu vou obter são três distâncias para esses satélites. E aí, aquela situação do segundo ponto é descartada. Por quê? Porque eu tenho agora uma terceira distância para poder saber exatamente a minha posição, ou seja, o encontro de três círculos. Isso no plano funciona, porque agora nós temos três círculos se encontrando. Porque agora você tem um encontro de três esferas. E o encontro de três esferas permite que você obtenha apenas dois pontos, especificamente um aqui e outro aqui embaixo. Como o ponto na superfície física da Terra não pode ficar mais alto que o próprio satélite, nós então descartamos um desses pontos. Então o ponto que vai servir para mim é aquele ponto que fica na superfície da Terra e não no espaço. O que esse GIF aqui nos mostra exatamente a interseção que se faz na Terra a partir da posição mensurada a três satélites. Então, mede-se uma distância para um satélite, para o segundo satélite, para o terceiro satélite, constrói-se ali no espaço uma pirâmide com base invertida, sendo que o vértice que me interessa é o que está lá embaixo, e desta forma nós calculamos a posição lá na Terra. Então, trabalhar com três satélites, em tese, resolve o meu problema, porque é o encontro de três esferas determinando a posição do meu ponto lá na Terra. Isso não é bem verdade, porque agora nós temos que pensar nas incertezas do sistema. Quando nós estamos mensurando a distância da Terra até o satélite, nós estamos mensurando uma esfera, mas essa esfera ela vai ter agora uma espessura. É como se essas calotas aqui tivessem uma espessura. Essa espessura é a incerteza da minha medição, ou seja, a distância entre o satélite e o receptor lá na Terra é uma grandeza x, mais ou menos uma incerteza. Esse mais ou menos é a espessura exatamente da minha calota.
Como eu tenho 3 calotas que têm espessuras distintas, logo, a interseção dessas 3 calotas não vai gerar um único ponto. Na verdade, você vai gerar uma volumetria, aonde o meu ponto de interesse está dentro deste volume em uma posição qualquer que eu não sei especificar. Então, rastrear 3 satélites não resolve o meu problema. Para entender a quantidade mínima de satélites, vamos observar agora esse desenho aqui. Eu tenho aqui 4 satélites sendo observados. O satélite de número 1, satélite número 2, número 3, número 4. Cada satélite tem sua posição no espaço bem definida. Então, para um dado momento, eu observo ou eu consigo mensurar a distância para esses satélites, de tal maneira que 4 vetores se cruzam aqui em cima do ponto A. O ponto A, por sua vez, também tem uma coordenada atrelada a esse sistema XYZ, que é um sistema geocêntrico. Então, como os satélites possuem coordenadas atreladas a esse sistema geocêntrico e o ponto A também possui uma coordenada a esse sistema geocêntrico, eu posso agora fazer uma igualdade de 2 modelos matemáticos básicos. O primeiro modelo é o que determina a distância. A distância entre o satélite 1 e o ponto A pode ser encontrado fazendo a multiplicação da velocidade da luz vezes o tempo entre a emissão e a recepção, mais uma incerteza nesse tempo. Essa incerteza no tempo é que gera exatamente a espessura da minha calota. Do satélite 2 ao ponto A eu posso escrever da mesma forma. Para o satélite 3 até o ponto A eu posso escrever outro modelo matemático. Para o satélite 4 até o ponto A eu posso escrever outro modelo matemático. Todos em função da velocidade de propagação do sinal e em função também das variações de intervalo entre emissão e recepção atrelados ao erro do tempo. Veja que o erro aqui é comum a todos eles. Do outro lado, observando agora o meu sistema cartesiano, eu posso dizer que a distância entre o satélite 1 e o ponto A é exatamente essa medida mensurada, do meu vetor, ou seja, é a norma do meu vetor. Então, essa parte da equação é igual a essa parte da equação. Logo, deste lado eu tenho uma incógnita, 2 incógnitas e 3 incógnitas, que são as posições do ponto A. E do lado de cá eu tenho mais uma outra incógnita. Ou seja, eu tenho um sistema de 4 equações a 4 incógnitas. Solução única. E dessa maneira, para encontrar a posição do ponto A, eu necessito de, no mínimo, 4 satélites. Por isso que o requerimento mínimo de posicionamento no sistema GPS é de 4 satélites. E aquela arquitetura que foi idealizada em relação aos planos inclinados, em relação à quantidade de satélites em cada plano, em relação a como cada plano está separado em relação ao outro plano, essa arquitetura nos garante, no mínimo, 4 satélites visíveis no espaço para poder fazer o posicionamento. No caso de obter as coordenadas de um ponto na superfície física da Terra utilizando as portadoras, as expressões anteriores elas podem ser expressas pela seguinte relação. Essa relação pode ser vista em Segantino 2005. Nós temos aqui a distância entre o satélite e o receptor, que é dado por várias parcelas de distâncias e correções. A primeira parcela aqui é aquela já comentada, que diz respeito à pseudodistância, que é simplesmente a velocidade da luz vezes o intervalo de tempo entre emissão e recepção. A partir daqui nós temos algumas correções a serem efetuadas nessa distância. A primeira correção, que aqui se encontra, é exatamente o erro de sincronismo de relógio do receptor e o tempo GPS. O receptor ele tem um relógio que, por sua vez, não está sincronizado com o tempo GPS. Então, precisamos fazer essa correção para exatamente obter uma distância um pouco mais confiável. A segunda correção diz respeito ao relógio do satélite em relação ao tempo GPS. Mais uma vez, a origem dos tempos dos relógios dos satélites não coincide com a origem do tempo GPS, e por tal precisa ser corrigido também esse fator. Depois nós temos aqui a parcela relacionada à correção do atraso de propagação devido ao efeito ionosférico e troposférico simultaneamente. Nós temos desse outro lado aqui uma série de outros erros relacionados a ruído dos receptores, efeito de multicaminhamento, variação do centro de fase da antena, etc, etc.
E nós temos aqui uma parcela de correção devido à observação do N, quando ele é encontrado de maneira apropriada, que é exatamente a correção do efeito da ambiguidade. A ambiguidade, ela é exatamente uma variável extremamente importante neste modelo matemático. Se a gente não conseguir determinar isso com confiabilidade, essa distância entre satélite e receptor, ela não será uma distância muito boa. A equação anterior, que envolve a distância entre o satélite e o receptor, pode ser reestruturada para relacionar as posições dos satélites e a posição do ponto a ser determinado conforme explicitado abaixo. Nós temos aqui a distância entre os satélites e o ponto na superfície física da Terra, o modelo matemático tridimensional que relaciona essa distância e o modelo matemático utilizando a pseudodistância e as correções efetuadas sobre ela. Nas expressões anteriores, as coordenadas cartesianas x, y, z de todos os pontos encontram-se no sistema geocêntrico, que pode ser basicamente o dado WGS84 ou seu similar SIGA 2000, que é o nosso referencial. As posições cartesianas dos satélites são conhecidas e determinadas a partir dos elementos de navegação, especificamente através das efemérides transmitidas, quando você recebe isso via coleta de dados, ou precisas, quando você pós-processa ela. O pós-processamento também pode ser feito utilizando as efemérides transmitidas. O modelo matemático derivado da equação apresentada pressupõe o conhecimento das coordenadas x, y, z dos satélites, a ambiguidade n, bem como a determinação da influência dos erros presentes. Entretanto, os valores dessas variáveis só serão obtidos após o processamento dos dados GNSS, utilizando-se de combinações ou diferenciações dos dados observados. A diferenciação é uma forma de eliminar ou minimizar os erros presentes nas observações originais e consiste em empregar diferentes técnicas para a modelagem da medida das observáveis. Nós temos aí observações não diferenciadas, nós temos a simples diferença de fase, nós temos a dupla diferença de fase e a tripla diferença de fase. A simples diferença de fase pode ser formada entre dois receptores, dois satélites ou duas épocas. Combinações usuais envolvem diferenças entre satélites e estações. A suposição fundamental é que os dois receptores, que nesse caso especificamente R1 e R2, rastreiam simultaneamente o mesmo satélite. Então nós temos aqui receptor R1 e receptor R2, base rover, rastreando simultaneamente o mesmo satélite. Então esta ligação com o receptor forma o que nós chamamos de simples diferença de fase. Ou nós podemos pegar um único receptor ligado a dois satélites específicos, também uma simples diferença de fase ao mesmo instante t. Ou nós podemos pegar um único receptor e ligá-los a dois momentos distintos na trajetória de um meu satélite. Isso aqui também é uma simples diferença de fase. São maneiras de modelar os dados observados para poder eliminar esses tipos de erros. A dupla diferença é a diferença entre duas simples diferenças. Envolve, portanto, dois receptores e dois satélites. A equação da dupla diferença, que envolve a portadora, é a equação preferida dos softwares de processamento de dados GNSS. Ela proporciona a melhor relação entre ruído resultante e eliminação dos erros temáticos envolvidos nas observáveis originais, principalmente o erro de relógio e o erro ionosférico. A tripla diferença é a diferença entre duas duplas diferenças, envolvendo os mesmos receptores e satélites, mas em épocas distintas, T0 e T1. No caso da pseudodistância, a tripla diferença não oferece nenhuma vantagem com relação às anteriores. Já para a fase da portadora, a ambiguidade é eliminada, deixando como incógnitas apenas as coordenadas dos receptores. Nós temos aqui o princípio da dupla diferença de fase. Então veja, são dois receptores ligados a dois satélites. Então eu tenho aqui uma simples diferença e aqui outra simples diferença. Então são dupla diferença de fase. Aqui nós temos o princípio da tripla diferença. Nós temos aqui dois receptores ligados a dois satélites, só que em momentos distintos. Então você tem que ter uma variação no tempo para poder criar uma outra simples diferença de fase, só que ligada pelo tempo, T0 e T1. Este GIF aqui mostra exatamente uma situação real. Então, à medida que você
está na superfície da Terra com o receptor, você vai mensurando as distâncias para os satélites visíveis. Ora você vai ter 8 satélites, ora você vai ter 10 satélites, ora você vai ter 12 satélites. Isso vai depender muito da hora que você está rastreando e da distribuição de satélites no espaço. Então, isso representa, graficamente, uma situação real de coleta de dados GPS. Evidentemente que muitas dessas medidas estarão afetadas pelos erros, porque são medidas muito baixas. A gente vai ter que tratar esses vetores utilizando o software de processamento para poder obter um dado mais confiável para o meu ponto.